Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade. Com certeza há de enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento nessa área que é, talvez, pelo menos no meu ver, a área mais importante do desenvolvimento do ser humano, que é a área da educação. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação do porquê é que eu estou aqui, né? Eu sou hoje professor já há 15 anos na área de tecnologia, na área de engenharia, na mecatrônica, ciência da computação, no design de produtos, e venho, ao longo desse tempo, convivendo com a moçada que chega dos ensinos primário, secundário, fundamental, e muito tem nos preocupado a situação como essa garotada tem chegado às nossas mãos, não é? E também sou empresário já há 30 anos, tenho uma empresa de tecnologia, que é a Davitec, que desenvolve produtos na área de mecatrônica, que é mecânica, eletrônica, informática, tudo junto, automação. Enfim, tenho tocado toda a minha vida envolvido com tecnologia no seu nível mais alto possível, dentro das possibilidades que o nosso país nos proporciona. E isso nos traz possibilidades de estar analisando a situação em que nós vivemos nesse cômputo, envolvendo a área de tecnologia, o desenvolvimento tecnológico da nossa nação, e não só do Brasil, mas de todo o país, de todo o mundo, e, ao mesmo tempo, comparar com o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento da educação como nosso foco de hoje, certo? Também gostaria de agradecer muito as entidades que proporcionaram esse momento. O SISU, que é um instituto que nós formamos recentemente, que trata de educação e envolve a questão da tecnologia, depois vou falar um pouquinho mais sobre ela. O Grupo Empreender, que tem enriquecido de oportunidades a nossa cidade, reunindo grupos empresariais de uma forma extremamente inteligente, extremamente proveitosa. Hoje são quantos grupos? 22? São 22 grupos setorizados e que têm mostrado grandes avanços em seus segmentos de uma forma muito produtiva para a nossa cidade. E o Grupo Franpapéis, que é um dos grupos do Empreender, e o Polo Francano de TI, que é o meu grupo, que também é do Empreender, que reúne hoje 18 empresas da área de tecnologia. Então, é o Polo Francano de Tecnologia e Inovação. Faz parte também do Empreender. E é mais um exemplo da gente estar trabalhando em parceria com os outros grupos e que tem mostrado bastante sucesso. Isso deve ser bastante notado. A CIF, por trás disso tudo, deve ser parabenizada por tudo isso. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, como ela vem avançado, e comparar isso rapidamente. Isso já tem sido até um clichê nas palestras que eu tenho assistido, que mostra que toda a tecnologia avança, mas vamos ver como é que é isso em relação à educação, né? Então, aqui a gente tem várias inovações tecnológicas, desde 1950, a gente vê todo o desenvolvimento dessa tecnologia, quanto nós avançamos. É muito importante a gente ver que isso começa até anteriormente, no final de 1800, com a Revolução Industrial, e vem trazendo esse crescimento exponencial para o desenvolvimento do nosso planeta, né? Haja visto, por exemplo, a televisão, que surgiu lá perto da década de 50. Nós temos
Essa aqui é uma fotinha da primeira televisão comercializada. E aí veio o desenvolvimento. Hoje a gente tem aí as televisões a LED, de plasma, e um monte de tecnologia. Televisão com 2 milímetros de espessura. E mostrando aí um avanço extremamente significativo nessa área, né? Existe também o desenvolvimento dos videogames, que são um dos focos da nossa palestra, desde lá do Atari até os Xbox e outros produtos mais evoluídos que hoje a gente tem aí, que a meninada adora. Do computador, aqui a gente tem o Anticythera, considerado o primeiro computador do mundo, de 200 anos antes de Cristo. Foi encontrado num naufrágio a 10 quilômetros da ilha de Anticythera, lá na Grécia. Aqui tem um desenho dele modernizado, né, uma proposta do que é esse monte de corais aqui. E essa maquininha já mostrava, há 200 anos antes de Cristo, todos os movimentos planetários e do nosso sistema, que é uma coisa fantástica para a época. Vemos aqui o ENIAC de 1944, é um computador de 40 toneladas, 2 andares, um negócio fabuloso, feito a válvula, né? E contatinhos. E o IBM de 1981, primeiro PC que uma das primeiras máquinas que o Brasil teve acesso a nível pessoal, foi o primeiro que eu comprei, há muitos anos atrás. Depois nós temos o desenvolvimento do celular, a partir lá de 1990, com o tijolão, que é famoso, até chegar nos smartphones, que a gente tem utilizado e que está todo mundo na mão aí. E agora vamos ver a evolução da escola nesse processo, né? Essa é uma sala de aula apontada num livro, uma sala de aula feminina que ilustra o livro Histórias da Nossa Terra, de Júlia Lopes. Nesse livro a gente encontra essa foto de 1907. E uma sala de aula não muito diferente das que a gente vê hoje. A diferença é que só tem moça. Essa aqui de 1930, para contrabalançar, é a dos meninos. Essa aqui é uma sala do Caetano de Campos, em São Paulo, uma escola de elite na época. Até agora eu não estou vendo muita mudança, não. E essa aqui é interessante. A mesma sala de aula no Dante Alighieri, é uma sobrinha minha que estuda lá, e nós conseguimos isso. Então, a mesma sala de aula em 1934 e 2011. Eu acho que só mudou que ficou colorido. Não é incrível? A lousa é azul, era preta. O mapa do Brasil está lá no fundo, aqui eles tiraram. Interessante, não é? É uma escola que prima por ser tradicional. Isso é bastante famosa, essa escola em São Paulo. E hoje a gente vê muitas evoluções e a tecnologia envolvida nisso. Então a gente vê a utilização de tablets na sala de aula, computadores envolvidos, grupos utilizando a tecnologia, e isso vem mostrar que se busca trazer a tecnologia para dentro da sala de aula de diversas formas possíveis. Mas as carteiras estão aí. E como que evoluiu a anotação de texto? Nós começamos com a caneta de pena e o caderno de notas. Talvez existam alguns aqui que tenham passado pela fase de trabalhar com um potinho de tinta, né, a caneta tinteiro na carteira. Eu não participei dessa fase, mas utilizei carteiras que tinham um buraquinho na carteira para colocar o tinteiro. E daí para trás eu tenho certeza que muitos
tenham passado por isso. E eu imagino como é que tenha sido difícil você fazer anotações com esses recursos, né? Talvez gastasse, cada vez que ia fazer uma palavra, tinha que ir lá buscar a tinta no tinteiro. Imagina como é que isso era demorado. Comparado, depois veio a caneta esferográfica, já foi um avanço tecnológico bastante interessante. E hoje, eu trouxe aqui um exemplo de uma canetinha, que é LiveScribe, que ela é conectada direto no computador. Então, o que você escreve, ela já joga direto para o tablet lá. Bastante interessante, certo? Muito bom. E a tecnologia do ensino? Aqui é o passado primordial, onde era a lousa com giz e o caderno convencional. Depois houve um desenvolvimento com o tempo. Nós começamos a utilizar o quadro branco e as famosas apostilas, que hoje fazem parte consubstancial do sistema de ensino, não é? Aí a gente passou, tem as lousas inteligentes, projetores e canhões projetores, e o uso dos tablets. Isso tudo representa a evolução da tecnologia que está à nossa disposição. Mas o mais interessante é o último slide aqui, que representa a realidade que a gente está vivendo. Apesar da gente ter tudo isso, nós ainda temos a nossa realidade. É lá o quadro comum e a meninada com o smartphone tirando foto do que o professor escreveu, e o caderno de anotação é isso aqui. Não usa mais anotar nada, só serve para fazer garatuja, não é isso? E, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem que estar observando. Porque, apesar da gente ter recursos tecnológicos para desenvolver a educação, nós vemos que, na prática, a coisa não é bem assim. A nossa realidade, principalmente aqui no Brasil, não consegue acompanhar. Não em função da questão da tecnologia, porque está aí para todo mundo usar. O problema é como nós vamos utilizar isso. Tem todo um background, toda uma infraestrutura que envolve muito mais do que tecnologia. Envolve preparação de professores, envolve preparação do grupo de trabalho e da própria cultura do povo para poder utilizar isso de uma forma inteligente. E o que é uma coisa que nós precisamos avaliar para ver se realmente está acontecendo, não é? Muito bom. Esse estudo que eu trago para vocês, ele é um estudo recente, que nós começamos há algum tempo, que deve virar aí um pós-doc que a gente está desenvolvendo. E eu estou trazendo um pequeno resumo, é um trabalho que está em andamento. E eu trouxe aqui um infográfico, que eu vou acionar ali para vocês verem, de onde que eu estou trazendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Muito bom. Vocês me permitem, eu vou sentar aqui para poder enxergar melhor aqui, por favor. Aqui em cima, vocês estão conseguindo ver o mouse aí? Posso usar o mouse? Aqui em cima tem uma ala, isso é uma planilha do Excel, comum aí. Aqui em cima é uma área que eu chamo área de correlação, onde eu estou orientando e agrupando todas as informações que eu estou buscando nas pesquisas que estou realizando. E é um gráfico que, no nosso caso aqui, mostra as gerações correlacionadas com diversos fatores relacionados à tecnologia. Então, nós temos lá a geração alfa, que aqui eu tenho a linha do tempo, que varia aqui no nosso caso de
1500 e pouco até os dias atuais de 2017. Então, lá, a geração alfa é a geração que nasceu em 2010 para frente. A geração Z nasceu aqui por volta de 1990 até hoje também. Notem que existe uma sobreposição das gerações por uma questão conceitual. Alguns autores falam que é numa data, outro outra, e assim por diante. Nós temos lá a geração Y, que é a geração da moçada que está entrando agora no mercado de trabalho. A geração X, que é a minha geração. A geração Baby Boom, que é a geração pós-guerra. A geração silenciosa, antes da guerra, entre Primeira e Segunda Guerra. Geração grandiosa, entre 1900 até 1925 e assim por diante. E essas cores, então, nos identificam essas gerações. Esses gráficos que vocês veem aqui são dados correlacionais. Por exemplo, essa linha preta aqui é o crescimento da população brasileira ao longo dessa faixa de período de tempo. Muito bom. Aqui eu tenho quando foi lançada a televisão no Brasil, em 1950, quando veio videocassete, PC, cinema está aqui atrás em 1900, depois veio a internet no mundo, a internet no Brasil, o smartphone. Então, a partir daí a gente consegue visualizar como que essas gerações estão interagindo com a tecnologia à disposição, certo? E aqui embaixo, eu tenho aqui do lado esquerdo, todos os autores importantes relacionando a educação que estão discutindo a educação desde 1500. Então, começa lá com o Padre Manuel da Nóbrega, que nasceu em 1517 e morreu em 1570. E eu tenho aqui juntando todas as informações que são pertinentes a esse autor com relação à educação. Aonde tem aqui 3 asterísticos, são os que têm alguma abordagem que venha nos auxiliar no nosso estudo voltado ao desenvolvimento da educação nos dias de hoje. E assim, o gráfico vai nos mostrando e trazendo os resultados da nossa pesquisa com todos esses autores aí. Conforme o tempo vai passando, eu vou ligando os autores com as gerações de onde eles vieram. Então, ó, o Roger Kuznets nasceu em 1880, não é isso? E ele é da geração perdida, ok? Muito bom, isso é legal, é bastante interessante, que permite que a gente consiga ter uma visão correlacionada com o tempo, de como as pessoas pensavam, na geração em que eles estavam e como eles trataram do assunto educação. Facilita muito a forma da gente armazenar o conhecimento relacionado com o tema que a gente está estudando, certo? Então, vejam bem, aqui, já mais para frente, na geração grandiosa, nós temos alguns autores, mas o interessante, que é muito importante vocês verem, é que existem muitos asterísticos aqui de autores que são entre 1850 até mais ou menos 1875. Esses autores, que são de uma geração que não tinha nem nome, foram os autores que eu encontrei que têm melhores abordagens de como a educação deve ser. E que trouxeram significativa contribuição, mas que, no meu ponto de vista, foi muito pouco utilizado. Talvez fossem interpretados de forma inadequada para os recursos da época. Mas se a gente aplicar o que eles falavam lá em 1800
nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, muito provavelmente a gente estaria muito avante no nosso sistema de educação. Então, quando eu comecei essa pesquisa, sinceramente, eu achei que eu ia trazer alguma coisa inovadora, mas eu descobri que não é não. Muito pelo contrário. Depois, se vocês quiserem, eu não vou... Essa é a minha referência. Depois eu posso passar para vocês, quem quiser estudar, eu posso, com prazer, fornecer, certo? E o meu estudo agora está com autores de 1945. Vejam que eu ainda não consegui trabalhar com os autores modernos. E o que eu tenho sentido é muita dificuldade em selecionar esse material.